Repórter Eco de hoje, conheça o aplicativo que dá voz às árvores. Você acompanha também a rica diversidade de animais do Mato Grosso e ainda a nova época da história geológica da Terra. A ação humana muda o planeta e gera o período do Antropoceno. Estudo científico revela que um dos poucos estados brasileiros onde os biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal se encontram abriga 268 espécies de mamíferos. E as árvores contam sua própria história por meio do aplicativo Nato. Cientistas afirmam que nós estamos no Antropoceno. É o período de grandes transformações ambientais no planeta provocadas por uma única espécie, o ser humano. O professor do Instituto de Estudos Avançados da USP, José Eli da Veiga, lançou o livro que explica a teoria. Nos anos 80, ambientalistas do mundo todo se mobilizaram para deter o avanço do buraco na camada de ozônio. O problema eram os gases CFCs usados em aerosóis, geladeiras e equipamentos de ar-condicionado. 20 países que produziam e comercializavam os gases assinaram em 87 o Protocolo de Montreal, suspendendo a fabricação. Embora tenha 23 milhões de quilômetros de extensão, de lá para cá o buraco diminuiu. O professor do Instituto de Estudos Avançados da USP, José Eli da Veiga, afirma que o Protocolo de Montreal foi mais bem sucedido que o de Kyoto para conter mudanças climáticas. No caso do ozônio começou assim, quem é que está estragando? Quais são os países que estão estragando? São meia dúzia. Então sentam esses e começam. Eles começaram assim. E puseram uma cláusula. De tantos em tantos anos nós vamos ter que rever essa convenção. E foi assim um processo que aos poucos eles foram juntando outros países que na verdade nem eram responsáveis pela emissão, eles eram ao contrário mais vítimas do que... Então aos poucos foi criando uma convenção que funciona. A diferença é que no caso do buraco de ozônio, a principal consequência era câncer de pele agora. E o Reagan tinha tido 2 cânceres de pele. Então, numa hora difícil de decidir que o Partido Republicano não queria de jeito nenhum que os Estados Unidos aderisse àquela convenção, o Reagan tomou a decisão sozinho, contrariando o partido dele, de que os Estados Unidos sim iam fazer a convenção. Graduado em agronomia e doutor em economia, José Eli da Veiga é autor de O Antropoceno e a Ciência do Sistema Terra. O Antropoceno é a ideia de que, em algum momento da nossa história, a espécie humana começou a alterar demais o ecossistema ou o sistema Terra, como se diz. E essa mudança brutal ocorreu principalmente com a era atômica, isto é, da Segunda Guerra Mundial para cá, e a tendência é que o consenso se forme em torno de algum ano na década de 60, 1964 provavelmente, quando tem uma espécie de pico da radiação atômica. O reconhecimento de que estamos no Antropoceno depende da oficialização pela Organização Mundial dos Geólogos. Oficialmente, ainda estamos no Holoceno. O Holoceno foi o último período, vamos dizer, mais ou menos coerente em termos de clima, que começou há 11 mil anos e que permitiu, inclusive, o surgimento da agricultura. Antes disso, era frio pra caraca. Os livros de ciências ou de geografia do ensino médio só poderão colocar essa nova época chamada de Antropoceno quando isso estiver oficializado. Uma das maiores preocupações relacionadas com o Antropoceno é a aceleração das mudanças climáticas. Nós estamos falando disso desde os anos 80, né? Agora é que as pessoas começam a falar, opa, já chegou 45 graus em Paris, umas coisas desse tipo, mas ainda não é uma coisa muito assustadora. A principal consequência do aquecimento global no imediato é o aumento da frequência dos eventos extremos.
na Europa. Antes tinha uma onda de calor desse tipo cada 25 anos, agora cada 7 tem uma. Nos anos 80, provocado pelo fato de que foi um choque para muita gente visualizar a Terra de longe, naquelas imagens que foram feitas pelos astronautas, isso ajudou muito a que muitos cientistas começassem a se perguntar se essa divisão disciplinar com a qual a gente está acostumado, de que o climatologista olha para o clima, o geólogo olha para a Terra nas suas camadas profundas, o agrônomo olha para a agricultura e as interferências ambientais que ela possa ter. Se não era o caso de botar esse pessoal para trabalhar junto, porque na verdade a Terra é um complexo, é um todo, e pelo menos essas 3 coisas teriam que ser bem estudadas e as relações entre elas. E o que fazer diante da gravidade da situação, além de evoluir nas negociações do Acordo de Paris? Essencialmente, medidas de cunho de políticas públicas, mas principalmente de política econômica, que viabilizem com mais rapidez as energias renováveis e que liquidem com mais rapidez essa sobrevivência do uso das energias fósseis, né? O sinal disso é que os países europeus estão decidindo assim, em que ano que eles vão proibir o motor a explosão. Porque as montadoras, por elas próprias, é muito mais fácil continuar na inércia que elas estão do que resolver esse problema de, por exemplo, o carro elétrico. E aí as montadoras vão saber que a partir de tal data elas não vão poder mais fabricar essas geringonças que tanto contribuem para o aquecimento global. Você acompanha alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. In the days and weeks ahead, a Organização Mundial de Saúde declara pandemia global por causa do avanço rápido do novo coronavírus. A OMS pediu que os países redobrem esforços contra a Covid-19. Pandemia é o reconhecimento técnico da propagação internacional da doença. A última vez que ela foi declarada foi em 2009, com um surto de influenza A, ou H1N1. No Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu ao Congresso cerca de 5 bilhões de reais para medidas de combate à doença. Agentes de vigilância podem recomendar o isolamento de pessoas que tiveram contato próximo com alguém infectado. O novo coronavírus chegou ao Palácio do Planalto. O primeiro caso registrado foi o do secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos. O teste do presidente brasileiro para a Covid-19 deu negativo. Relatório da ONU mostra que a mudança climática provoca impactos no meio ambiente, na saúde e no bem-estar da população global. O documento relata sinais físicos da crise climática, como o aumento do calor da Terra e do oceano, aceleração da elevação do nível do mar e derretimento do gelo, e efeitos indiretos em desenvolvimento socioeconômico, saúde humana, migração e deslocamento, segurança alimentar e nos ecossistemas terrestre e marinho. Em tempo de crise, uma bela visão do céu. A Lua, em sua fase cheia, atingiu em 9 de março último o perigeu, ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Apareceu até 14% maior e 30% mais brilhante. O fenômeno da superlua foi observado em várias partes do nosso planeta. 2 das 3 últimas girafas brancas do mundo foram mortas por caçadores no nordeste do Quênia, na África. Guardas florestais encontraram as carcaças da fêmea e do filhote em um vilarejo. Uma terceira e última girafa branca ainda está viva. A aparência branca é resultado de uma condição rara, chamada leucismo, que faz com que as células da pele não tenham pigmentação. Os criminosos ainda não foram identificados.
A Marinha Brasileira começou a retirar as 3,4 mil toneladas de óleo combustível do navio Stella Banner, encalhado a 100 quilômetros do litoral do Maranhão. A embarcação, contratada pela empresa Vale, está carregada com 295 mil toneladas de minério de ferro que iriam para a China, até o navio encalhar. O vice-presidente Hamilton Mourão gera polêmica e críticas ao afirmar em Rio Branco, capital do Acre, que o índio não deve viver aguardando Bolsa Família para sobreviver. Mourão disse também que a exploração de terras indígenas está prevista na Constituição, em uma referência à proposta do projeto de lei que está no Congresso. O vice-presidente viajou pelos estados que integram a Amazônia Legal para ouvir os governadores sobre a preservação da floresta. E você vai ver daqui a pouco. Um novo aplicativo ajuda a identificar as árvores. E a seguir, estudo científico revela a diversidade de espécies de mamíferos do Mato Grosso. O Repórter Eco volta logo mais. O biólogo do Museu de Zoologia da USP, Marcos Brandão, reuniu trabalhos de cientistas de 8 instituições e chegou a uma lista de 268 mamíferos encontrados no Mato Grosso. O estudo é importante porque o estado, com alta diversidade biológica, não tem uma lista de espécies ameaçadas de extinção. Tatupeba, Coati, Cotia. Imagens de câmeras escondidas em ambientes naturais por pesquisadores registram a presença e os hábitos destes mamíferos de pequeno porte. Biólogo do Museu de Zoologia da USP, Marcos Brandão é especialista neles. Roedores como o rato da árvore e marsupiais como a cuíca d'água, único animal no mundo entre os marsupiais que tem hábitos semiaquáticos. Eles são animais que têm um período de gestação curto, né, e a grande parte do desenvolvimento do animal se tem no marsúpio ou nas tetas da mamãe, né? E os roedores? Bom, os roedores eles variam bastante de tamanho, desde animais de poucas gramas até a capivara, que são os maiores roedores que tem no planeta Terra hoje em dia, né? Mas no caso do meu estudo, a gente estuda só os de pequeno porte. O interesse do pesquisador pelo assunto e a escolha da profissão tem relação com o Repórter Eco. Não só o Repórter Eco, mas os diferentes programas da TV Cultura que retratam a vida selvagem, a vida natural, né? Desde criança, então eu assistia com meu pai e o meu irmão nas tardes de domingo, vários desses programas, e certamente isso foi bastante influente na minha escolha como biólogo. É bom hoje em dia ver que eu me tornei um pesquisador e poder divulgar, né, pegar essa linha de pensamento científico e tentar transformar um pouco em conhecimento popular para passar, que foi o que eu sofri quando eu assistia os diferentes programas da TV Cultura, né? Foi no território do Mato Grosso que o biólogo fez o levantamento dos pequenos mamíferos quando fazia mestrado. A partir daí, o hoje doutorando envolveu pesquisadores de 8 instituições e gerou uma lista com 268 espécies presentes no estado. A gente gerou uma lista bastante interessante, com muitas espécies, várias novidades, algumas espécies novas, algumas espécies raras, algumas ameaçadas que a gente encontrou, e viu que o estado do Mato Grosso tinha uma diversidade muito significativa em relação a esse grupo, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi expandindo, começou a estudar os morcegos, achar algumas novidades nos morcegos. E aí eu convidei alguns outros especialistas, tanto de morcegos quanto de carnívoros, primatas, e a gente foi ampliando essa lista de espécies. Se tornou algo bastante interessante. Mato Grosso é um dos poucos estados brasileiros onde 3 biomas se encontram: Amazônia, Pantanal e Cerrado. Isso favorece o aumento da diversidade biológica. Ainda assim, o estado não tem uma lista de animais ameaçados de extinção, o que seria muito importante para orientar as ações de conservação da natureza.
O Estado está sofrendo uma pressão antrópica muito grande, né? Em relação à agricultura, a desmatamento, a atropelamentos em rodovias, caça também. Eu creio que no futuro estabelecer regiões prioritárias para a conservação, né? Tendo em vista que a gente conhece mais ou menos, né, a princípio, o padrão de distribuição dessas espécies que a gente listou, definir áreas de conservação eu acho que é o essencial, porque sem essas áreas, não importa que a gente tenha uma lista de espécies de mamíferos, o que importa é que a gente conserve elas, né? Por que a gente não deveria perder essas espécies? Olha, são espécies únicas que desempenham diferentes papéis ecológicos nos biomas em que elas ocorrem, né? Então, desde dispersão das sementes, controle da comunidade de animais como um todo, enfim, a gente pode elencar uma série de conjunto de fatores que certamente, embora de forma indireta, mas elas influenciam na vida de qualquer pessoa, tanto lá no estado do Mato Grosso como um todo, como aqui em São Paulo, né? Afinal, por exemplo, a umidade da chuva da amazônica, ela chega até aqui, enfim, são inúmeros os fatores que o clima gera na nossa vida, né? Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Essa é minha casa, essa é minha cozinha, meu quarto. Vocês podem entrar. A agricultora Ivone Martins vive em Itaoca, interior de São Paulo. Ela tem uma história de superação para contar. Nasceu e viveu no campo onde plantava e colhia verduras, legumes e frutas. Mas um dia, após a morte de um dos filhos, entrou em depressão. Com a ajuda do marido, dono de uma borracharia que presta serviço para a prefeitura, Ivone enxergou uma nova atividade que poderia ajudá-la a ocupar o tempo e afastar a tristeza. Em uma garagem da prefeitura, conseguiu garrafas de vidro usadas que foram recolhidas durante a coleta feita nas ruas da cidade. Pediu também garrafas jogadas no lixo de lanchonetes e restaurantes. Ivone havia encontrado a solução para a falta de dinheiro que a impedia de erguer a própria residência na chácara da família. O material descartado virou matéria-prima para a morada dos sonhos. Depois de meses de trabalho árduo, a agricultora construiu sozinha o que chama de a casa de litro. Pneus e pilastras de madeira usada serviram de alicerce. Para assentar as paredes e os móveis com mais de 10 mil garrafas de vidro, inventou uma mistura de barro e cimento. A casa de vidro reciclado curou a depressão e o sonho de vida de Ivone Martins foi concretizado. Eu me sinto uma guerreira. E veja daqui a pouco. As árvores contam sua própria história por meio de um aplicativo. O Repórter Eco volta já. As árvores ganham voz e contam a sua própria história. O aplicativo Nato, criado em parceria com a ONG Fundação SOS Mata Atlântica, ajuda a identificar espécies como a embaúba e o pau-brasil. Imensas, silenciosas, a sombrear o caminho dos visitantes. Sorte de seu Miguel, que passeia toda semana pelas alamedas do Parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo. Observo bastante, vejo muitas, é admirável, a gente vê que tem árvores possivelmente centenárias, só que árvore que a variedade dela, ainda não parei para pensar e perguntar até mesmo com os responsáveis daqui de dentro.
Na tela do celular, o aplicativo Natu Contos das Árvores, idealizado por Fernanda Coelho, conta quem são as gigantes da Mata Atlântica. Oi! Essas formigas não param de se mexer aqui dentro e de me fazer cócegas. Não sei se sabe, mas elas moram aqui. Ficam percorrendo o interior do meu tronco oco para lá e para cá. Eu vejo as árvores como testemunhas da nossa história, né, como seres culturais também, né, visto que até o nome do nosso país foi dado em função de uma árvore, né. Você vê o Natal, ele é em função de uma árvore. O Ano Novo aqui no Brasil tem a romã, né. Então eu fico imaginando quantas histórias elas não presenciaram, né. Dá para decifrar as riquezas escondidas nos nossos parques com um aplicativo nas mãos. Basta escolher a árvore que você quer conhecer e eu escolhi o jequitibá. Ele marca a distância que a gente está da árvore, nesse momento a 24 metros. Vamos procurar? E agora, sob a sombra do jequitibá, ouvir as histórias que ele tem para nos contar. Um redemoinho veio girando pelo meio da mata, rente ao chão, levantando poeira e folhas, tirando os passarinhos dos ninhos, derrubando insetos de suas tocas, colocando paca, tatu e cutia para correr. O aplicativo brotou de uma parceria com a SOS Mata Atlântica. Depois de percorrer a trilha, o aventureiro ouve um conto frente a frente com a protagonista. Cada árvore ganha a voz de um artista. Fernanda Takai dá vida às palavras de Andréa Pelagage sobre o pau-brasil. Eu sou a árvore pau-brasil. Brasil, Brasil, é como se chama esse país. Há também uma ficha técnica com informações sobre cada espécie. Mas, por enquanto, o aplicativo só registra as árvores de parques de São Paulo, Rio de Janeiro e Uberaba, em Minas Gerais, a terra de Fernanda. Claro que esse é um desejo do projeto, né? Sempre ampliar para mais estados, para outros biomas. A gente tem o bioma Amazônia, né? O amazônico, tem o do Cerrado, né? Que é da onde eu venho, de Minas Gerais. Mas a Mata Atlântica veio muito de encontro com o que acontece no Brasil como um todo, porque ela pega grande parte do Brasil e a possibilidade de trabalhar com as espécies da Mata Atlântica também nos ajuda a democratizar o aplicativo e as histórias, porque essas árvores que a gente trabalha hoje são mais comuns em vários estados. Do lado da educação, a natureza ela promove esse desenvolvimento cognitivo muito maior da criança, né? Porque a natureza ela tem seus mistérios, né? Então elas têm essa possibilidade de se inspirar vendo um inseto, vendo uma árvore, né? Um pássaro, que tem inspirado a gente há anos e milhares de anos, né? Desde poetas, artistas, filósofos, cientistas. Então a árvore é vida. E para rever as reportagens é só entrar no Cultura Digital. Baixe o aplicativo no celular ou então, se preferir, entre no youtube.com/Repórter Eco TV Cultura e não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do astrônomo norte-americano Carl Sagan, famoso pela série de TV Cosmos. Cada um de nós é, sob uma perspectiva cósmica, precioso. Se um humano discorda de você, deixe-o viver. Em 100 bilhões de galáxias, você não vai achar outro. Repórter Eco, até o próximo programa.
Música